vídeo de hoje, na verdade, vai ser o início de uma série no qual eu vou falar de todas as províncias do Canadá, sobre o ponto de vista econômico, custo de vida e também prós e contras de se escolher a determinada província para imigrar. A primeira província que eu vou começar a falar aqui hoje é Alberta. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de começar essa série de vídeos, eu queria deixar claro que o que eu vou falar é a minha opinião, o que eu estudo, o que eu tenho no meu dia a dia com relação aos programas provinciais que eu faço. Óbvio que eu vou trazer alguns links e fontes verídicas para vocês, que vão sempre estar na descrição dos vídeos, mas entendam que ao final, quando eu falar sobre meu ponto de vista sobre aquela província, do ponto de vista de imigração, se é viável ou não, isso é o meu ponto de vista. Eu espero que com isso eu consiga trazer uma reflexão para você que está aí pesquisando, buscando e querendo imigrar para o Canadá e querendo saber qual que é a província mais adequada para você. Talvez o vídeo de hoje fique um pouquinho mais longo, peço para vocês terem paciência e assistir até o final, que eu acredito que vai ajudar bastante. Então vamos lá. A primeira província que eu vou entrar nesse mérito, que eu vou começar a falar aqui hoje é Alberta. E por que Alberta? Porque Alberta é a queridinha, vamos dizer assim, nos últimos tempos, de todo mundo que busca, que quer vir para o Canadá. Acabou de sair um relatório do Statistics Canada, referente ao ano de 2023, e a população de Alberta, da província de Alberta, chegou em 4,8 milhões de pessoas. De 2022 para 2023, um crescimento de 202.324 pessoas. É um número muito grande para um ano, se vocês forem pensar. A cidade que eu nasci, Araraquara, tem 200 mil habitantes até hoje. Então, ou seja, para um lugar, né, uma província em si, crescer esse número num único ano é bem significativo. Mas sabe o que é interessante nesse crescimento populacional? 55.107 pessoas que mudaram para Alberta, elas são de dentro do Canadá mesmo, ou seja, pessoas provindas de outras províncias. Ontário e BC foram de onde as pessoas mais migraram. De Ontário foram 38.236 pessoas e de BC 23.776 pessoas, por conta de custo de vida, obviamente. E também por conta da compra do seu primeiro imóvel. Muitos dos meus amigos que se mudaram de Ontário para Alberta, de BC para Alberta, também alguns clientes meus que se mudaram depois do PR, foram para Alberta por conta de poder comprar o primeiro imóvel. Por quê? Nas cidades como Vancouver e Toronto, é muito caro você comprar o primeiro imóvel. Então, obviamente que se você está se estabelecendo no Canadá, construindo sua família, você vai querer ter o seu primeiro imóvel, uma casa maior e tudo mais. Então, eu acredito que esse foi um dos maiores fatores que fizeram as pessoas se mudarem para Alberta. Tem a questão também de que muita gente hoje trabalha remoto, né? Então, estar num lugar que tem um custo de vida muito mais barato, muito melhor. Acho que a questão de as pessoas poderem ter mais flexibilidade nos seus trabalhos também motivou muito que as pessoas se mudassem para Alberta. Muita gente, quando a gente fala de Alberta, associa a questão de Alberta ser muito atrelada à indústria, né, de petróleo e gás. E realmente é a província do Canadá mais rica nesse sentido e também com uma indústria muito grande na área de petróleo e gás. No passado, a província sofria muito com as alterações do preço do petróleo. Quando o petróleo estava muito bem, rios de dinheiro, né? Mas quando o petróleo estava mal, muita gente era demitida e tudo mais. A província sofria muito pela variação de uma única indústria. E a partir daí, depois de 2015 para frente, eles começaram um plano econômico muito arrojado de poder fazer com que a província diversificasse mais e fosse sustentável, vamos dizer assim, e não ficasse dependendo somente de uma única indústria. Deu muito certo, né? A gente consegue ver nos últimos anos que isso realmente foi muito bom. Então, a província, desde 2015, começou a investir muito em atrair empresas para lá, empresas dos mais diversificados ramos, dando incentivos fiscais para essas empresas se estabelecerem na província, o que gerou bastante emprego, né, em áreas diversas, inclusive hoje, Calgary, por exemplo, é um polo interessante de tecnologia que está crescendo também, entendeu? E de outros setores. E aí, com bom percentual de empregabilidade, a província precisava atrair candidatos, pessoas que quisessem ficar e se estabelecer na província. E foi aí que a campanha do Alberta is Calling começou. Uma campanha ali que envolveu muitos influencers, tiktokers, youtubers e muito mais para que pudesse atrair não só
mais gente, né, mas também uma galera jovem, uma galera nômade que pudesse se estabelecer na província também. O reflexo disso a gente conseguiu ver, crescimento populacional acima da média. De todo esse bolo, né, da populacional de Alberta, 39% da população de Alberta é de residentes temporários, gente. É um número bastante grande, hein? Quase 40% da população é de estudantes ou de trabalhadores estrangeiros que estão lá na província nesse momento. 26% da população de Alberta são de residentes permanentes e 27% são compostos de pessoas que migraram de outras províncias para Alberta. Antes de eu passar para esse tópico, eu quero dizer que o link, né, que vai estar aqui na descrição desse vídeo para vocês olharem as fontes, tá bom? Esses números que eu estou falando aqui não são da minha cabeça, tá bom, gente? 39% da população de Alberta em 2023 é composta de residentes temporários, pessoas que estão estudando ou trabalhando na província. O que isso significa é que eles têm um número bastante interessante lá para transicionar para a imigração. O que isso significa para você que está fazendo o seu planejamento de ir para Alberta? Ou de pensando ali, né, em imigrar para Alberta? O que vem acontecendo desde 2023 para cá é que, antes, Alberta considerava chamar candidatos que não estivessem estabelecidos na província. Então, eles têm hoje um stream, que eu vou falar daqui a pouco, que é o Express Entry Stream, que já chegou em 2021, antes da pandemia, ali chamar pessoas que não estavam na província ou que não tinham nenhum tipo de conexão com a província. Agora, 2023 e começando 2024, a gente já vê uma virada nesse jogo, no qual a província está priorizando muito mais quem está lá trabalhando ou com conexão familiar na província e que está dentro de uma das áreas de demandas que a província vem buscando. Mas não só isso, gente. Agora, como todo o Canadá está caminhando também para a questão de profissões em demandas, o que a gente repara em Alberta é que a província está muito mais focada em atender as demandas de mão de obra de mercado de trabalho, tá? Muito mais focada, muito mais do que todos os outros tempos. Então, o que acontece? As necessidades da província de Alberta, elas foram mudando ao longo do tempo. Então, primeiro, a gente tinha muita crise, então eles tinham que resolver essa questão de crise para que as pessoas pudessem ficar lá. Com a crise encaminhada, né, ali resolvendo e tudo mais, a questão de indústria, de ter emprego e tudo mais, onde ofereceram incentivos fiscais, eles começaram a querer atrair candidatos. E aí, quando já se tem um número bom de candidatos, agora eles vão, vamos direcionar para as áreas que a gente tem mais necessidade. Então, se você está pensando em Alberta, pensa nisso, tá, gente? Quais são as áreas que a província está buscando? Quais são as demandas? E se você tem experiência ou vai trabalhar em uma dessas áreas, ótimo, Alberta pode ser a melhor opção para você. Fora isso, Alberta pode ser muito desafiadora, mas aí eu vou falar sobre o meu ponto de vista lá no final desse vídeo. A província hoje tem 8 streams de imigração, porém eu vou falar de apenas 4, que são destinados para profissionais estrangeiros, profissionais qualificados. Os outros 4 são voltados para empreendedorismo, tá? Então eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, porque a maioria de vocês está buscando possibilidades de imigração através de experiência qualificada ou semi-qualificada. Quais são esses streams? O primeiro que eu vou falar aqui para vocês é o Alberta Express Entry Stream. Esse stream, ele é uma categoria de programa e ele é via Express Entry. Falando aqui de requerimentos de elegibilidade, tá bom? Depois eu vou falar de possibilidades de seleção. Para você poder estar elegível a esse programa, você precisa ter um perfil ativo no Express Entry, mínimo de 300 pontos no seu perfil do Express Entry, e você precisa ter feito a expressão de interesse para a província de Alberta, ou todas as províncias, no momento que você está cadastrando o seu perfil. Tudo certo, a província já tem acesso ao seu perfil. Agora, o que a província diz ali na regrinha do seu programa? O que pode fazer com que você seja selecionado? Eles têm ali alguns fatores de conexão. Um deles é você estar trabalhando na província, o segundo deles é você ter se formado num programa de estudos na província, o terceiro é você ter uma conexão familiar, um parente que seja irmão, filho, enfim, ter uma conexão familiar. O quarto é que você tenha francês como primeira língua. Então, esses são os 4 fatores que a província considera para que sejam potencializadas as chances de você ser chamado, né, ter o seu perfil lá e ser convidado. Agora, eles vão convidar todo mundo que atende esses critérios? Não. O que a gente vê hoje em dia? Dentro desse stream do Express Entry, eu vou falar, eu já tive clientes que foram chamados nessa categoria sem nunca ter colocado os pés em Alberta, tá? Estando no Brasil com profissões mais simples, isso no passado. De 2023 para cá, eu não vejo mais isso acontecer. Pode acontecer? Não vou descartar a possibilidade, porque no requerimento deles está falando lá, você pode potencializar se você tiver um desses fatores. Mas eu não presencio isso desde 2023. Por quê? De 2023 para cá, a província começou a focar muito em 2 fatores, profissão e demandas, e Family Connection. Se você olhar todas as rodadas que tiveram,
desse stream na província nesse ano foi baseado nesses dois fatores. Quais são as áreas de demandas na província? Healthcare, construção, tecnologia e turismo e hospitality. Então essas são as 4 áreas que a província hoje vem buscando ativamente dentro do Express Entry. Só que não é só isso, não basta você ter experiência nessas áreas. Você precisa estar trabalhando na província nessas áreas hoje. Então, se você estiver na província e está trabalhando em uma dessas 4 áreas, belezinha, você está dentro. Seguindo esses padrões, obviamente, de elegibilidades mínimas que eu passei. Se você não está na província e você tem experiência em uma dessas áreas e você tem uma conexão familiar, parabéns, você também tem boas chances de ser chamado. Fora isso, não vem acontecendo mais. E esse ano, ainda não vi nenhuma rodada com conexão familiar. Todas as rodadas de Alberta deste ano, 2024, foram para Healthcare até o momento. 2022, a gente ainda via muito, né, mais flexibilidade, mesmo se você não estivesse na província, estivesse em uma área de demandas, você podia ser chamado, mas desde 2023, a província só vem direcionando para esse ponto, tá bom? O que aconteceu com isso? Muita gente que está na província, ou que estava na província e que não estava nessas áreas, começou a se direcionar para o outro stream, que é o que eu vou falar agora, que é o Opportunity Stream. Ele é um stream, um programa, uma categoria da província, né, no qual vai beneficiar aqueles que estão trabalhando na província por 1 ano ou 6 meses, dependendo do perfil que eu vou falar aqui, mas que não estão nas áreas de demandas do primeiro que eu falei, que é o Express Entry. Para aqueles que se formaram na província ou para aqueles que estão trabalhando na província, com o LMIA, um Specific Employer Work Permit, tá, gente? Não pode ser um Open Work Permit, a não ser que seja por um acordo bilateral, por exemplo, Working Holiday Visa, algum tipo de Work Permit nesse sentido. Se você está com o Open Work Permit acompanhando o seu cônjuge que está estudando, você não é elegível para o Opportunity Stream. Qual que é o requerimento do Opportunity Stream? Se você estudou na província, você trabalha 6 meses em qualquer NOC e você já vai poder se qualificar para o processo. Lembrando que os requisitos de inglês precisa ser CLB 5 ou 4, dependendo do NOC que você está trabalhando. Então, se você for trabalhar no NOC Tier 0, 1, 2 ou 3, você tem que ter o CLB 5 de inglês ou francês. E se você estiver trabalhando no Tier 4 e 5, você tem que ter o CLB 4 de inglês ou francês. Se você se formou em uma das instituições elegíveis em Alberta, não pode você ter se formado em outra província e mudar para Alberta e participar desse stream. Não pode. Você tem que ter se formado em Alberta. E você tem que estar trabalhando em Alberta por pelo menos 6 meses se você se formou lá. O seu trabalho tem que ser relacionado à sua área de estudos, para você poder se qualificar para este processo. Se você está trabalhando na província através de um Specific Employer Work Permit ou de um Open Work Permit baseado num Trade Agreement ou International Agreement, tem que trabalhar 1 ano para poder se qualificar em qualquer NOC também. Tier 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Respeitando ali as mesmas regras de inglês. Então, o que acontece com esse stream? Ele passou a ser a primeira opção de muita gente que está lá na província, porque ele não foca em profissões em demandas. Aí o que a Alberta fez em março desse ano? Ela pausou esse stream. Por que eu estou falando desse stream aqui? Porque ele está pausado por conta de inventário. Então, eles estão processando as aplicações que eles já têm no estoque. Uma vez que esse inventário diminui, é a probabilidade deles voltarem com esse programa. Então, se você está em Alberta, assim que eles abrirem o programa novamente, se você tiver as qualificações, você vai poder se qualificar. E a vantagem é que esse é um dos únicos programas no qual você não precisa estar na demanda. Eu espero que eles não mudem esse stream. O terceiro stream de Alberta que eu vou falar para vocês é o Rural Renewal. Esse stream ele é para comunidades específicas da província. Então, há uma lista de todas as comunidades que participam. Vantagem, se você está em uma dessas comunidades, está trabalhando, né, tem ali, atende os requisitos, você pode participar, você pode aplicar sem estar numa lista de demandas também. Então, vale a pena checar quais são as listas dessas cidades. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada no stream, né, nesse stream específico. Óbvio que se você está em Calgary, Edmonton, você não vai se qualificar para esse stream, mas cidades menores, né, então tem bastante cidade. Eu olhei a lista, fiquei até surpresa, eu achei que fossem menos. Lembrando que esse não é o rural, o processo rural federal, tá, o Rural Northern Immigration. Esse é o Rural Renewal da província, tá bom? Então, vale a pena olhar as comunidades. Os requisitos é você estar trabalhando em qualquer tier, 0, 1, 2, 3 ou 4. Os requisitos de inglês é os mesmos que eu falei do Opportunity Stream. Se você estiver trabalhando num tier 0, 1, 2 ou 3, você tem que ter o CLB 5. Se você estiver trabalhando no tier 4 ou 5, você tem que ter o CLB 4. Lembrando que você precisa ter a Job Offer também, tá? Mesmo caso do Opportunity Stream, que você precisa ter a Job Offer.
Os dois processos, Opportunity Stream e o Renewal, o Rural Renewal, ele é com suporte de empregador. Então, você precisa ter uma oferta de trabalho full-time e permanente e ter o suporte do empregador para o processo. Já o do Express Entry, ele não precisa de suporte do empregador. Você só vai precisar demonstrar que você tem o trabalho na província e esse trabalho precisa ser full-time e permanente. Por último, o quarto stream é para falar do stream mais recente que acabou de ser lançado agora no dia 1º de março, que é o stream de Turismo e Hospitality. Esse stream, especificamente, ele é para quem está na província ou recebeu uma Valid Job Offer, né, e está na província num processo ali, num LMAE, que é um Specific Employer, tá bom? Então, se você está com Open Work Permit, você não vai se qualificar para esse processo. Detalhe, você precisa estar trabalhando em uma das indústrias específicas, né? Então tem lá uma lista de associações designadas e também a lista de NOCs que são elegíveis para este processo. Então, assim, para mim esse processo não é tão vantagem, tá? A não ser que eles vão liberar, facilitar que esses setores de indústria de turismo e hospitality consigam fazer LMAEs mais fáceis de serem aprovadas para profissionais estrangeiros. Se não houver essa facilidade, no meu ponto de vista, acaba que não é um processo tão interessante. Mas, se vocês pararem para pensar, Turismo e Hospitality tem um programa específico para ele, que agora que acabou de ser lançado, também está na lista de demandas do Express Entry Stream. Ou seja, dá para entender que tem muita demanda para essa área na província. Então, por isso que a província está focando muito em atrair candidatos para estas áreas. Deixa eu falar um detalhe que eu lembrei agora, né? Com essa campanha toda de Alberta querer atrair candidatos lá para morar na província, esse ano de 2024 eles lançaram um benefício fiscal para quem se mudar para a província e trabalhar numa das áreas de demandas. Então, as áreas de demanda são essas que eu falei aqui: turismo e hospitalidade, saúde, construção e tecnologia. Então, se as pessoas trabalharem nessa área no ano de 2024, no imposto de renda, quando eles forem fazer a declaração em 2025, baseado no ano de 2024, eles podem receber até $5.000 de incentivo fiscal. Então, olha isso, agora eles estão atacando em atrair pessoas somente para as áreas de demandas. Então, fiquem com isso na cabeça, gente. Se a província, ela veio ali de um processo onde ela estabilizou sua economia, deixou de viver de uma única indústria, atraiu várias empresas, dando incentivos fiscais para várias empresas de vários setores se estabelecerem na província, foi sucesso, as empresas responderam, os candidatos começaram a aparecer e agora eles têm candidatos sobrando. O que eles vão fazer? Direcionar agora para as áreas que eles têm demandas. E aí é onde entra o meu ponto de vista. Vale a pena emigrar para Alberta ou não? Então, acho que assim, o que eu vou falar para vocês aqui é o que eu tenho falado para, assim, quando eu falo de processos de outras províncias também, eu já falei de BC, já falei de Ontário. Para mim, os prós de se mudar para Alberta, de ir para Alberta, de focar em Alberta, sem sombra de dúvidas, é custo de vida. É uma das províncias com o imposto mais barato do Canadá, é uma província que tem muitos incentivos, benefícios fiscais para várias áreas. É uma província muito mais barata comparando províncias como Ontário e BC, e falando de grandes centros, tá? Porque se você pensar norte de Ontário, norte de BC também vai ser barato, mas assim, pensando em grandes centros, né? Toronto e região metropolitana, Vancouver, região metropolitana e Calgary. Calgary é uma cidade vibrante, é uma cidade que oferece todos os benefícios de cidades como Toronto e Vancouver. Óbvio que não tem o mesmo tamanho, não dá para comparar muito, Toronto é uma cidade muito grande, mas assim, em termos de estrutura, tem tudo, certo? Então é uma cidade que oferece tudo que uma cidade grande aqui no Canadá pode oferecer, com um custo de vida muito, muito, muito bom. Ainda, né? Talvez agora. Eu já vi que o custo de vida subiu um pouco no último ano, porque realmente muita gente se mudou para lá. Mas mesmo assim, gente, você consegue achar um aluguel super bom numa casa, numa townhouse, num apartamento legal, pagando talvez quase que metade do que você pagaria em Vancouver, por exemplo. Então, assim, vale a pena nesse ponto, tá? A indústria lá é bastante diversificada, tá virando um centro de tecnologia muito grande, não só de tecnologia, para as outras áreas também, então cresceu bastante e a cidade, a província em si consegue oferecer boas opções de empregabilidade. Mas em termos de imigração, e aí que eu entro hoje um pouquinho nos contras, tá? Eu sempre levantei muito a bandeira de Alberta porque eu tive vários processos que eu fiz que foram um maior sucesso. Sempre foi uma província muito tranquila de se lidar, um processo de imigração bem claro. O que eu reparo agora, né, de 2023 para cá, é que tá mais difícil, sim. Do meu ponto de vista, e também passando por essa análise que eu falei dos programas, dos streams, eu acho que o que você precisa refletir é o seguinte: se você chegar na província e for trabalhar nas áreas que tem demanda, for buscar trabalho nessas áreas,
vai de olho fechado. Saúde, construção, tecnologia e turismo e hospitality. Vai de olho fechado. Agora, se você estiver fora dessas áreas, eu acredito que 2024 e 2025 a gente ainda vai ver muito disso. Talvez você não tenha muitas possibilidades de migração. Por quê? O Opportunity Stream, não sabemos quando vai abrir. Ele pode ser, né, ali a cartinha, né, na manga, quando abrir, para quem estudou, para quem se formou na província, está no período de PGWP, mas enquanto a gente não sabe quando eles vão abrir, pode ser um problema. Se eles não abrirem esse ano todo, decidir abrir só na metade do ano que vem, dependendo do estágio de PGWP que você estiver, pode ser que não dê tempo, porque você tem, né, tem que estar lá acumulado o tempo de experiência também. Então, assim, ainda assim, é um programa bastante acessível, você pode ver requisitos de inglês é bem baixo. Quando a gente fala do Express Entry Stream, poxa, 300 pontos dentro do sistema é muito fácil de atingir, porém, hoje em dia, você tem que focar nas áreas que estão em demandas, nos NOCs que eles estão querendo. E sem contar que tem que ficar de olho também numa questão. Os programas, né, os streams da província, eles têm uma lista de NOCs inelegíveis para o processo. Por exemplo, toda a área de educação, Early Childhood Educators, professores de Elementary School ou Secondary School, professores de colleges e professores de universidades, não qualificam para nenhum programa na província. Então, é importante olhar essa lista de profissões que são inelegíveis para o processo de imigração de Alberta, e se você tem experiência ou busca alguma coisa nessa área, não vá para Alberta, porque você não vai ter chances de migrar por nenhum programa. Pode ser o rural, pode ser o Express Entry Stream, pode ser o Opportunity, pode ser o que for. A sua profissão, se a sua experiência, o que você for fazer lá estiver nessa lista, gente, vocês não vão conseguir migrar. Olhar essa lista de profissões inelegíveis, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, é muito importante também para você decidir o que você vai fazer na província ou não. Programas de imigração em si, em termos de requerimentos, streams, são tranquilos. Inglês é baixo, não exige muito tempo de experiência, não exige muito nível educacional, nada disso. Então, a gente tem hoje processos extremamente interessantes. Porém, tem que ser estratégico. Se você estiver numa lista de demandas, maravilha, Alberta é para você. Se você não estiver numa lista de demandas, Alberta só se abrir o Opportunity Stream em algumas condições. E se você estiver numa das listas de NOCs inelegíveis, você não vai conseguir. Então, é melhor pensar numa outra província. Esse é meu ponto de vista. Eu espero que ajude vocês bastante na decisão. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, é muito importante para que esse vídeo chegue para mais gente. E deixe seu comentário se você tiver também alguma dúvida, compartilhe com um amigo que possa precisar dessa informação. E eu vou pedir para vocês aqui me seguirem também no Instagram, o arroba aqui do meu Instagram eu vou deixar para vocês, é carina.iane. Lá eu falo todos os dias de imigração, né? Aqui o vídeo é uma vez por semana, quem sabe mais pra frente eu vou ter mais vídeos aqui no canal. Mas pelo menos no Instagram, todo dia eu tô falando alguma coisa, alguma novidade, contando alguma coisa sobre Canadá. Então, e você também pode me contactar por lá, tá bom? Então vou deixar aqui o convite para vocês me seguirem no Instagram também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!